Por que esse humanismo ateu, Pondé, acha que Deus ou a religião atrapalham o homem? Primeiro, localizar só uma figura que é considerado um dos fundadores do humanismo ateu, que é o filósofo alemão Ludwig Feuerbach. Essa ideia é de que a crença em Deus nos aliena das nossas próprias capacidades. E como Marx vai mostrar na sequência, a crença em Deus não só nos aliena das nossas capacidades individuais de ação, nos aliena de nossas capacidades econômicas, de gestão da nossa vida, porque a gente aloca isso tudo na mão do clero, daqueles que supostamente fazem a comunicação entre nós e Deus. Então, o humanismo ateu, ele é um passo adiante, digamos, né, do processo de afastamento da ideia de pecado, porque, neste caso, acreditar em Deus é em si um equívoco para os humanistas ateus, porque a religião atrapalha. Não porque só ela... é um equívoco, como é deletério, então. Exatamente, não é só um equívoco, porque Deus não existe, mas também atrapalha, porque atrapalha a sua movimentação, atrapalha a sociedade, pessoas que são religiosas acabam dificultando certos ideais, certas legislações, certas compreensão dos direitos individuais, certo? Toda vez que você está falando de Deus, você está falando do homem. Falando do poder de Deus, você está falando do poder do homem. Você está falando dos poderes de Deus, você está falando do poder de gente que mente para você dizendo que ele representa Deus. E você dá dinheiro, se submete, faz tudo isso e é expropriado das suas próprias capacidades. Os humanistas ateus entendem que, se você for um ateu, humanista ateu, que carrega o otimismo com relação ao homem do mesmo jeito, você é uma pessoa que tem maior amplitude de ação, maior amplitude de pensamento, você é mais livre nas suas ideias e você não se submete ao discurso do clero, seja ele de que religião for. Então vamos ouvir agora o que a Isa Lourença, que é vereadora do PSOL, e a Luísa Vieira, que é integrante da Frente Catarinense de Luta pela Descriminalização e Legalização do Aborto, têm a dizer sobre como a crença religiosa pode atrapalhar os direitos individuais. É importante lembrar que entendemos o aborto como um direito, não como uma prática a ser incentivada. A fé e a religião podem orientar nossas decisões pessoais sobre a questão do aborto, mas jamais devem orientar as políticas públicas. Isso ofende a laicidade do Estado e também nosso direito a exercer a nossa autonomia reprodutiva em segurança. Considerando esse contexto, quem luta pela vida, pela saúde, pela dignidade das pessoas, deve estar também aliado à luta pela descriminalização do aborto. Eu acho que algumas pessoas utilizam de má fé, dizendo que todos os cristãos são contra a descriminalização do aborto. Mas olha, 81% das mulheres que fazem aborto no Brasil são cristãs. E além disso, tem uma pesquisa do Instituto da Democracia, uma pesquisa muito séria, com mais de 2.000 pesquisas por região do Brasil, que demonstra que o número de mulheres com religião que são a favor da descriminalização do aborto vem crescendo. Em 2018, 50% das mulheres cristãs acreditavam que nenhuma mulher deveria ser presa por realizar o aborto. Agora, em 2023, esse número cresceu para 56%. 56% das mulheres cristãs acreditam que nenhuma mulher deve ser presa por realizar o aborto. Então a gente tem isso avançando, esse debate na sociedade, inclusive entre as evangélicas mais jovens é onde mais a compreensão cresce sobre a descriminalização, porque nós precisamos proteger a vida das mulheres, a vida das pessoas, entender a base científica e não ter em vista o aborto ser crime com base de uma lei de 1940, quando os direitos das mulheres não eram considerados.